Oi, Olá, Roseli, boa noite. A paz do boa Senhor. paz, irmã. Bom estar com vocês. Bom estar com Foi um você. pra- foi um prazer ouvir o seu sim para estar com a gente. Ai, que bacana. É um desafio, né, Lígia? Você sabe que é um desafio, esses momentos de live, né? Nós não estamos acostumados com nada disso. Então é sempre muito desafiador para a gente. Mas é algo que Deus está nos dando de oportunidade, né? Mas é É, muito eu, bom. eu acho que assim, como a gente falou, eu tenho receio com a câmera, é difícil, até a gente falou à tarde, né? Essa coisa da intimidade. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver, e como se portar, e o que fazer diante desse ao vivo, né? É muito interessante isso, né? Porque assim, é a sua imagem. Então você fica olhando até para o, né, pro seu rosto e olhando para o rosto. Então dá a impressão assim, meu Deus, como é que eu tenho que. Não sei nem como é que eu faço com a minha mão. Não é mais ou menos assim? Você fica totalmente assim, sem saber como é que reage, se você ri, se você fica séria, né? É, É muito, e muito interessante. você olha para baixo para ver um papel, se você não olha, é bem interessante. E aquela. Mas Pode falar. o Você importante, falou. Lígia, é a gente se manter assim, tentar, pelo menos, né, ficar muito livre de tudo isso. É um desafio muito grande, é um treinamento para nós, ficarmos livres, né, de toda essa coisa que a gente imagina que estão todos olhando e estão todos nos julgando e estão, né, aquela coisa que todo ser humano tem, não tem jeito, né? E quando assim, quando eu pensei. Faz tempo que eu queria fazer as lives, mas aí eu me deparava com essa dificuldade de falar assim, nossa, mas como vai ser? E aquela coisa de não sei como vai ser e de como tratar isso. E aí foi me dando uma paz por conta da convicção de que realmente a gente pode estar próximo, né? Quando eu terminei de falar com a Marcilene na semana passada, deu uma sensação assim de, nossa, eu estive com as irmãs, eu estive com a Marcilene. É uma coisa muito gostosa essa sensação de você tá vendo ali que a Adriana entrou, que a outra pessoa entrou, e aí você vai vendo essas pessoas, parece que elas são perto de você. Então é muito gostoso, é muito prazeroso. É Mas, gostoso. já ia chamando de Marcelene. A Roseli, assim, é uma pessoa muito especial, ela é pastora, ela é psicóloga, ela é líder do Ministério de Mulheres Distrital, é a minha líder da minha região. Então, assim, a gente tem, como ela mesma disse para o Luiz Gustavo essa semana, a gente tem se refinado em nos conhecermos. A gente tem, a cada tempo que passa, a gente tem conseguido estar mais próxima e a minha admiração por ela só cresce, de ver o temor dela, de ver assim, a mãe que ela é. Recentemente o filho dela entrou na faculdade, então assim, eu já fico imaginando o meu daqui a pouco. Então, você tem sido, Roseli, assim, uma inspiração para mim, um referencial de mulher de Deus, de esposa, e quero fazer menção disso hoje aqui nesse momento, viu? Obrigada pelas palavras, mas sabe, nós não somos perfeitos e assim, eu me inspiro muito nas mulheres que são constantes no Senhor. E você, Lígia, pelo histórico de vida que você tem, um pouco que eu te conheço, é uma dessas mulheres, entende? Então, a gente vai inspirando uma na outra, não é verdade? Nós vamos nos inspirando uma na outra, é impressionante como a gente vai crescendo com isso. E eu só tenho a agradecer por ter conhecido, né? Por ter conhecido você, conhecido o seu trabalho, a sua família. E deixa eu só falar uma coisa para você. Você falou que o meu filho entrou na faculdade, mas na verdade ele até se formou já, até casou. Se casou agora nessa quarentena, nesse desafio todo, foi muito desafiador. É, ele está, inclusive, porque ele trabalha na Unicamp, ele é médico e está enfrentando toda essa pandemia, né? E eu tenho outro de 18 anos, né? Mas, assim, é um desafio para a gente como mulher, né? E uma mulher de Deus. É. Mas aí eu vejo e falo assim, é, a gente não pode se inspirar naqueles que pararam, como você disse, né? É muito sábia a sua palavra. A gente tem que estar se inspirando constantemente nas pessoas que não param, né? Que tem o dinamismo e a permanência realmente.
Pastora Roseli, entrando no assunto da nossa live, e aí falando de família, falando de filho, eu vou começar com uma pergunta contemporânea, mas mirando lá atrás. Esses dias a gente estava falando, eu faço um devocional com um grupo de mulheres que entraram nesse grupo. É um grupo do WhatsApp, e a pessoa tem liberdade de ela entrar. Eu optei por fazer assim porque deixa a pessoa à vontade. Ela recebe o convite, ela entra se ela quer, né? Porque se eu te ponho no grupo, você fica constrangida de sair. E aí, nós falamos sobre Números 11. Naquele momento em que o povo de Israel está ali no deserto e começam a aparecer as dificuldades. E nesse momento de aparecer dificuldade, eles começam a murmurar. E na sequência eles começam a observar as coisas que eles não tinham e comparar que no Egito eles tinham melão, no Egito eles tinham alho poró, e aquela comparação começa a levedar a massa, o coração, e acaba que eles ficam insatisfeitos. Eles deixam de olhar para o que eles têm e passam a olhar para o que eles não têm. E hoje nós temos vivido um cenário meio que parecido com isso. Nós estamos confinados, eles estavam, entre aspas, confinados no deserto, sem as rotinas anteriores que eles viviam, e nós também, na quarentena, no isolamento ou no distanciamento social, e isso tem gerado uma série de sentimentos nos corações. Entre esses sentimentos, eu entendo que existe aí uma coisa da insatisfação, dessa murmuração, e eu queria passar a bola para você dar uma pincelada, mencionar isso dentro da sua ótica pastoral, da psicologia, fazendo esse paralelo. Oi. Eu caí, né? Caiu, né? Voltei. Mas voltou, tá tudo certo agora. Tá, tudo certo. Então, sempre existe uma intensidade maior quando existe uma crise. Porque quando existe crises, coisas mal resolvidas, coisas que a gente precisa acertar, situações a qual a gente sabe que precisa mudar, elas se intensificam, né? E nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, nesse momento de isolamento, situações que nós temos, é lógico que elas vão se intensificar. E uma delas, a qual eu tenho percebido muito, que foi esse tema que você trouxe, talvez não sei por que você trouxe, mas é um dos temas que eu tenho presenciado, né, de uma forma muito intensa, tanto dentro da minha casa, ou dentro do contexto, e algumas pessoas que estão vindo falar comigo. Que é essa situação de insatisfação. Por que nós ficamos insatisfeitos? Porque existe uma incompletude na gente, concorda? Nós não somos completos, nós nascemos para a eternidade, né? Então nós temos uma incompletude. Se nós não estivermos firmes espiritualmente, com esse entendimento que a completude só vai acontecer na eternidade, e aqui nós podemos sim ter uma vida abundante, embora nós vamos ter muitas aflições, situações a qual a gente vai ter que conviver com tudo isso, né? E por isso que nós devemos estar firmes espiritualmente para isso. Mas existe um aspecto, Lígia, que eu queria colocar aqui, que é um aspecto, depois a gente vai falar um pouquinho nesse aspecto mais espiritual, e você pode fazer nas suas colocações, mas eu gostaria de falar de um aspecto um pouco psicológico em relação a isso. Todos nós sabemos que existem pessoas que ela tem muita mais facilidade de reclamar, de murmurar, porque a murmuração ela tem uma pitada de maldade, ela tem uma pitada de fofoca, ela tem uma pitada de rebelião. A murmuração é isso. Quando você murmura demais, tem uma pitada de mais maldade naquilo do que você está querendo consertar a situação, enfrentar alguma coisa e vir com uma solução. Né? A murmuração é muito diferente. Mas existe uma insatisfação que ela é sadia, de um limite. Porque todos nós precisamos avançar na nossa vida.
né? Então, se a gente se acomoda em uma situação que a gente sabe que precisa melhorar, não é? É assim que a gente compra uma casa, que a gente batalha para comprar uma casa, batalha para comprar um carro, né? Batalha para fazer uma faculdade. Então, é algo sadio. Precisamos dessa... Pô, isso não me satisfaz mais, não me satisfaz a minha família, eu vou avançar um pouco mais. Né? Porque nós sabemos que é promessa de Deus, e a gente vai se esforçando, Deus vai abençoando, mas precisa da nossa parcela. O grande problema é quando isso começa, de fato, a virar um transtorno, a virar um problema. Quando isso está fora de equilíbrio. Porque todos nós sabemos que existem aquelas pessoas, e às vezes acontece conosco mesmo, por alguma fase da nossa vida, que como a gente consegue enxergar só o que é pior. A gente não pensa na solução, eu não estou preocupada com a solução. Eu estou, na verdade, me desabafando, colocando minha satisfação para fora, né? Mas de uma forma intencional para ficar meio que amparado naquilo. E aí que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque é alguma coisa que precisa ser consertado dentro da gente e a gente precisa perceber. É engraçado, né, Lígia? É igual o medo, por exemplo. O medo tem uma certa parcela de medo que ela é essencial. Nós precisamos de medo para fugir do perigo, fugir de tudo isso. Aqui também não muda muito, né? Não muda muito. Mas a questão de murmuração, de comparação, pessoas que intensificam demais isso, e nesse período, coisas mal resolvidas que a gente sabe que precisa de uma cura, de um olhar para dentro de nós, ela vai intensificar agora, Lígia. Ela vai intensificar. Porque nós estamos numa fase, por exemplo, de luto, vamos dizer assim. Nós perdemos a liberdade que a gente tem de fazer e acontecer ao, né? Reduziu isso pra gente. Então, é uma fase de luto que a gente vai sentir essa dor dessa perda. E aí, coisas se intensificam, né? E aí, algumas coisas a gente precisa prestar atenção. Porque, assim, pessoas que elas reagem de uma forma muito murmuradora, pensa numa pessoa que já levanta reclamando. Porque eu não consigo fazer isso, porque nada dá certo. É horrível se você ficar perto de pessoas desse jeito. É ruim, é muito ruim. Só que o grande problema, Lígia, é que às vezes a gente não percebe isso em nós. Em nós. É engraçado isso. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Precisa tomar cuidado. Porque essa questão de murmuração, de ser uma pessoa que só consegue enxergar o negativo, só o que é pior, e não conseguir encontrar uma solução para isso, na verdade ela fica sendo amparada nisso, às vezes pode ser uma deficiência da personalidade da pessoa. Às vezes ela não está reclamando daquilo, nada satisfaz ela naquilo que está acontecendo, naquilo que ela tem, né? Nunca é grata por nada, nunca consegue compreender que aquilo já é o suficiente para ela, sempre quer mais, e ela reclama, e ela fala, e ela se compara, aquela coisa arada toda. Às vezes, é uma deficiência que ela tem, porque é uma falta de afeto dentro dela que está faltando. E ela descarrega tudo isso, né? Às vezes, alguma coisa lá dos seus primórdios, da sua infância, alguma coisa que foi privada do seu afeto, isso vai sempre carregar dentro dela. É alguma coisa que falta dentro dela. E aí, em tudo que aparece, ela vai tentar o quê? Colocar a sua insatisfação. Mas, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é alguma coisa que precisa ser curada dentro dela. Uma outra situação também que acontece, Lígia, porque às vezes nós temos pais, temos parentes, que nós aprendemos a fazer isso. A gente fala mal de todo mundo, né? Não tem aqueles parentes, de repente, ou pai, ou mãe, sei lá, que fala mal de todo mundo, e fofoca, e reclama. Um aprendizado. Às vezes pode ser um aprendizado. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente precisa olhar de fato, e a gente não percebe o quanto nós reclamamos, o quanto a gente fala mal, o quanto a gente reclama, o quanto a gente murmura. E aí tem antes da gente entrar um pouquinho mais profundo, tem um livro que encontrei, lembra que eu falei para você que eu estava lendo um livro ontem, né? Eu busquei um livro pela internet e eu achei interessante. Esse livro aqui, ó, chama assim, Pare de reclamar e concentre nas coisas boas. Isso aqui dá para pegar pela internet, mas eu não sei se você e as meninas já ouviram falar, mas eu achei interessante para a gente perceber o quanto a gente reclama. Nesse livro,
Esse foi um pastor americano e ele queria fazer um trabalho ali com a congregação, né? Dele. E ele fez, então, um desafio que todo mundo ia ficar 21 dias sem reclamar, sem murmurar, né? Sem falar mal, sem fofocar, tá certo? E aí ele deu uma pulseirinha para cada um dos irmãos da congregação para colocar no braço. Toda vez que a pessoa se via reclamando, murmurando, falando mal, fofocando, né? Sem nenhuma intenção de solução por trás disso, era mesmo para ficar amparado naquela situação, ela tinha que trocar a pulseirinha de braço. Olha só que interessante. Trocando a pulseirinha do braço, tinha que voltar tudo de novo. Por quê? Porque a intenção era ficar 21 dias. Murmurou, falou mal, fofocou, troca a pulseirinha e zera a contagem. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo a contagem. E aí ele percebeu que foram um ano, mais de um ano, para que a pessoa conseguisse concluir. Mas o interessante, o que ele percebeu, Lígia, que as pessoas, elas não imaginavam que elas reclamavam tanto, que elas murmuravam tanto. Elas não tinham essa consciência, né? E aí a gente vai se acostumando com isso. Nós vamos nos acostumando com isso. E a gente fica... e a gente não percebe as consequências que isso tem. Dessa coisa de reclamar, de murmurar. Né? Você quer fazer alguma colocação? Sim, queria fazer uma colocação. Disso que você está falando, a dificuldade realmente da gente se examinar. Como o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E existe essa dificuldade da gente identificar em nós essa coisa de murmuração. Tem até algumas pessoas que falam assim, eu não murmuro, eu não reclamo, eu não sou essa pessoa. E se você for falar para ela, você vai falar assim, então, mas aquele dia você reclamou que estava chovendo, aquele dia você reclamou que estava muito calor, aquele dia você reclamou que não tinha lugar para sentar na igreja. Então, a gente reclama. E é muito difícil notar em nós, é fácil você notar na outra pessoa. E às vezes até na outra pessoa você não consegue ver como... Se você fica pouco tempo com ela, você acha que ela reclama pouco. Porque aquelas que reclamam muito, ninguém fica perto. Verdade. E como que você... Qual dica você dá fora a pulseira, porque eu não vou dar conta de ficar trocando de braço para braço? Que dica que você poderia nos dar para que a gente possa se observar nesse sentido da murmuração? Pedir para o marido falar? Pedir para o filho falar se eu reclamo muito? Bom, tem uma coisa interessante aí. Será que muitas de nós queremos mesmo enfrentar essa situação de que nós... Esse é o primeiro passo. Eu quero me libertar disso. Eu quero me livrar dessa coisa de murmuração, de falar o tempo todo, de ser negativo o tempo todo. Tem uma coisa interessante também que a gente precisa observar, que eu estou falando de um aspecto mais psicológico no início, mas a gente também precisa observar, não sei se você já ouviu falar da distimia, que é uma depressão leve, né? É uma depressão leve. Uma das maiores características desse tipo de doença, né, é essa insatisfação por tudo. Então, uma coisa a gente precisa examinar e falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tá certo? E precisamos conversar com o outro. Olha, eu não sei, eu acho que eu estou insatisfeita com tudo. Você também percebe isso de mim? A primeira coisa, eu acho que é fazer essa análise, esse exame de nós, tá certo? Mas, também, e principalmente, eu acho que principalmente com os mais chegados, porque quem percebe isso é quem são os mais chegados. Nós. E realmente colocar essa proposta, olha, será que eu, reclamo demais? Será que eu murmuro demais? E quando, Lígia, eu estou também perto de uma pessoa que reclama demais, que fala demais e não consegue perceber, nós não vamos ser indelicados a ponto de falar isso. Mas, de repente, a gente pode dar uma alertada, puxar algumas coisas assim. Mas essa reclamação que você está falando porque você tem uma solução, né? Para que a pessoa
entenda que ela está simplesmente reclamando, ela não está vindo com uma solução, ela não está vindo com uma edificação, é simplesmente uma reclamação. Então, tem coisas que a gente consegue, nessa conversa, né, de uma forma muito, muito educada, muito sutil, fazer com que a pessoa perceba que ela está sendo desagradável de tanto reclamar, de tanto murmuração, né? A questão da gente, sei lá, olhar para nós e percebermos que nós estamos insatisfeitos de uma forma frequente, a gente precisa também procurar ajuda, porque isso pode ser uma depressão também. Mas aquilo que eu falei, um traço de personalidade, manias que nós temos, que precisa ser curado. Precisa ser curado, né? Para a gente tentar entender um pouquinho sobre a murmuração na Bíblia, né? Geralmente a murmuração ela vem ligada com a rebelião. Lembra da Miriam? Lembra, né? Do Arão? Ela vem ligada um pouco com rebelião, com um pouco de maldade, um pouco, né? Daquela coisa, uma pitada ali, né? Do inimigo agindo mesmo ali, porque se abre uma brecha. E muitos de nós, Lígia, na verdade, a gente não percebe o pecado tão grave que é esse. Esse é o grande problema. Porque a gente fica muito ligado aos pecados, adultério, pecado, assassinou, pecado. A gente vê os pecados grandes, mas a gente não consegue perceber que todo pecado tem consequência, não é? E a questão da murmuração. A murmuração é um pecado contra Deus. Murmuração é um pecado contra Deus. Lá, quando a gente pega, lembra lá, eu vou ler para Isaías 6,5. Lembra quando Isaías chega? E o que ele falou? Ai de mim, pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Ele consegue reconhecer isso. Então, lábios impuros, ou seja, precisamos purificar os nossos lábios. Porque é pecado, a mentira é pecado, a maledicência é pecado, a fofoca é pecado, a murmuração é pecado, né? Quando nós colocamos, verbalizamos isso, é o que nós estamos pensando. A palavra de Deus fala isso. O homem fala aquilo que está no coração. Então, é um pecado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão de pecado, porque todo pecado tem consequência. A consequência é morte, né? É morte. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 16, tem aquele versículo que diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Olha só, Lígia, que a gente aprende aqui. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis. Ou seja, se a gente murmura, se a gente pratica murmuração, essa reclamação sem intenção de solução, por maldade, por rebelião, o que o texto está dizendo aqui pra gente? Que nós seremos repreendidos. Né? Acaba que a murmuração vira um pecado de estimação. Que eu não olho para... Eu me acostumo tanto com o hábito de murmurar, que ele já fica incrustado em mim, que eu nem acho mais que ele é pecado, né? Porque eu já estou tão acostumada. E isso é uma coisa muito grande. E a murmuração acaba que tira o nosso olhar daquilo que é gratidão. Porque eu sempre vou olhar para o que eu não tenho para murmurar, para reclamar, para ficar insatisfeito. Eu vejo que a comparação, eu olhar para o Facebook, eu olhar para o status, fico olhando o status do Facebook, as mídias sociais, elas trouxeram uma realidade que alvoroçou mais isso no coração humano. Porque Deus fez cada um de nós individuais, com as nossas diferenças. Ele quis fazer cada um diferente do outro, então não tem ninguém igual. E aí, quando a gente olha para o ambiente virtual, a gente vê as postagens e a gente começa a querer aquilo, a se comparar. É um padrão de beleza física, um padrão de felicidade,
estampado ali no Facebook, é um padrão de beleza, de vida profissional, de status profissional, e isso acaba despertando uma comparação. E a hora que você disse da insatisfação, eu também acredito que a comparação também tem um quê de bom, de contribuir. Você fala assim, peraí, eu tenho a mesma idade dessa pessoa e eu tô aqui largada, vou fazer uma caminhada. Olha como ela tem a minha idade, ela é mais velha que eu e ela tá cuidando da saúde, eu vou também. Então tem uma coisa de comparação positiva. Mas via de regra, a comparação tende a nos levar aí para insatisfação, para um coração que pesa para o lado da insatisfação e de deixar a gratidão de lado, não é? Tô certa aí? Tá certíssima. E é engraçado que é assim, né? Nós estamos com toda essa demanda que a gente pode ter acesso a qualquer pessoa. Só que a gente precisa compreender, né, Lígia, que a maioria das postagens é no melhor momento da pessoa. Ao momento que a pessoa está mais legal com ela, não é? Está mais bonita, porque ela se arrumou para estar ali postando alguma coisa, um momento agradável. Ninguém vai postar um conflito de família. Ninguém vai postar o pior momento que ela não está bem, que ela está em TPM. Quando ela não fez escova, não fez maquiagem, a gente seleciona a foto, né? Principalmente mulher. Não é? Então, assim, o quanto a gente se compara a outra pessoa, é uma falta de completude tão grande, é não se enquadrar naquilo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito. Então, quando eu não consigo me encontrar daquilo que Deus deu em relação, assim, à família que eu tenho, né, a aparência que eu tenho, o Salmo 139 é uma bênção para isso, né? Para a gente conseguir observar tudo isso. E quando a gente não consegue se aceitar, essa questão de aceitação de quem eu sou, aquilo que Deus deu para mim, daí entra a ingratidão. Eu vou querer sempre o do outro. Não quero aquilo que Deus está dando para mim. Eu quero o que Deus deu para outra pessoa, família que Deus deu para outra pessoa, marido que Deus deu para outra irmã, né? Os filhos que Deus deu. Então, ou seja, a gente não consegue se enquadrar naquilo que o Senhor, que Deus deu para nós. E não aí valoriza. Não amo, não e como a Bianca está escrevendo, começa a inveja, né? A insatisfação já migra da cobiça para a inveja. Tem duas características bem interessantes em relação a isso de comparação. Uma é realmente a baixa autoestima. Tem pessoas que elas nunca têm aquela sensação daquela coisa que ela sempre precisa de mais. Ela sempre se acha inferior a todo mundo, na verdade, né? Se acha inferior a todos. Todo mundo para ela é muito inferior, é muito superior a ela. E aí é uma coisa que precisa de cura, que precisa entender. Eu acho que a questão da cura de tudo isso que a gente está falando é conhecer mais a palavra, Lígia. Porque tudo está na palavra. Deus, ele dá capacidade para todos. Deus, ele dá oportunidades para todos, não é? Mas nós ficamos limitados e a gente sempre entra essa coisa, se a gente não está firme na palavra, entra o pecado da inveja. E aí a gente vai olhar para o outro e a gente quer aquilo que é do outro. Isso foi que derrubou. Né? Começou em Lúcifer. Começou em Lúcifer. Então, assim, isso vai sempre se repetir. Sempre vai se repetir. Né? E essa questão de comparação é uma coisa tão primitiva, tão imatura, não é verdade? Porque todos nós sabemos que o que está lá, né, é o melhor momento da pessoa. É o melhor momento. Roseli, agora você falando assim, é tão prematuro, é tão primitivo, mas é tão involuntário muitas vezes. Eu já me peguei, por exemplo, falando para o meu filho assim, por que você não faz isso como fulano? Por que você não é como fulano? E eu acredito que, assim, se for pegar o universo das mães, todas nós já ouvimos isso quando criança, das nossas mães, e já reproduzimos esse comportamento de fazer a comparação. Ainda que a gente não fale. Porque, assim, eu já fui comparada no trabalho, eu já comparei funcionário da minha equipe no trabalho. Fulana faz em tantos minutos, em tantas horas, e você não consegue. E, às vezes, a gente não fala. Mas a gente pensa. Então, assim, a gente continua fazendo a comparação. Então, a gente continua absorvendo esse veneno dentro da gente.
meu marido fosse assim, porque se tipo, se meu marido fosse como meu pai, que conserta tudo. Ah, se o meu marido fosse como o marido de não sei quem. A velha história de olhar para a grama do vizinho e achar que tá mais verde, em vez de aguar a tua. Uhum. Com certeza, Lígia. Essa coisa de comparação de filhos é muito interessante, é bem interessante mesmo, porque a gente precisa, na verdade, tomar cuidado, não que a gente não possa usar as outras pessoas como exemplo, né? Porque eu mesma, eu cresci muito me comparando com as outras pessoas. Puxa vida, olha só como essa pessoa conhece, olha só como Que essa é o pessoa, né? positivo que eu falei, a comparação positiva. Mas a gente sempre Né? migra pro excesso. Isso. Agora, vamos supor, falando dentro das nossas casas com os nossos filhos, se isso é frequente uma hora ou outra, eu não vejo problema nisso. Não vejo. Mas a forma que é colocada também, veja que isso é importante, né? Então, assim, olha só, a pessoa toca legal, você viu como é que é? Mas ela se esforça, né? Bacana. Você já pensou em, de repente, né? Fazer algo parecido? Então, colocações que, na verdade, impulsionam a pessoa para poder crescer. Agora, quando é feito colocações, e principalmente de forma frequente, que dá a impressão e o entendimento de que, olha, você não faz nada, porque você é preguiçoso, né? Porque você não consegue fazer nada. Olha só como o outro faz. Daí já é muito prejudicial, principalmente para criança. Muito prejudicial. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente entre filhos, né? Por exemplo, eu tenho o meu filho mais velho, que ele gosta muito, sempre gostou muito de estudar. Sempre gostou muito de estudar. E é lógico, com os erros, né? Que eu já errei muito, né? A gente faz aquelas comparações. Olha, por que você não estuda com o Ricardo? O Ricardo está fazendo a faculdade, não pode nem fazer cursinho. Entende? Mas as pessoas são completamente diferentes. Completamente. Não são porque são irmãos que vai fazer a mesma coisa. Porque Deus tem um propósito para o Ricardo e Deus tem um propósito para o Gustavo. São propósitos completamente diferentes, né? Gustavo não é a mesma pessoa do Ricardo. Então, como isso é prejudicial? E eu vejo isso nesses comentários, inclusive, que eu fiz, né? Errando lá atrás, e eu vejo consequência até hoje, Lídia, né? Então, como nós precisamos... Boa colocação que você fez. A gente faz a marca, mas mesmo que passe massa corrida, a gente não consegue eliminar, vai ficar sempre aquela cicatriz, né? Então, assim, ó, a gente colocou tudo que a gente consegue visualizar da parte negativa. Você falou que a solução, que o remédio está na palavra, mas como mais a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para reverter esses hábitos, que acaba virando hábito, reverter isso e fazer com que da nossa boca flua bênção, seja realmente rios de água viva e não águas amargas, né? Palavras que, em vez de impulsionar, sufocam. Como que a gente pode fazer? Porque sufoca o marido quando eu estou gotejando a mesma reclamação, sufoca o filho, sufoca os irmãos na comunhão da igreja, sufoca a gente mesmo e traz a gente vai morrendo de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que a gente precisa entender que a primeira coisa, tudo isso tem consequência de tudo que você falou aí, Lígia. As pessoas vão se afastando da gente, tá certo? Só o fato das pessoas se afastar, a gente já percebe o quanto nós somos nocivos a essas pessoas. Precisamos fazer uma análise. Eu acho assim, nenhum de nós conseguimos perceber. Então, a primeira coisa, o que eu vejo, é a gente começar a prestar atenção o quanto eu resmungo, o quanto eu murmuro. Essa é a primeira etapa. Nós não percebemos. A palavra de Deus fala que a gente consegue enxergar as coisas, os erros dos outros, os nossos não. Isso é bíblico. Nós, como humanos, a gente não consegue perceber os nossos erros. Então, a primeira coisa é se perceber e deixar também que as pessoas percebam isso de nós. Não ter essa barreira de não querer ouvir o que as outras pessoas têm para nos trazer e não trazer isso como se fosse uma crítica para querer te derrubar. Toda crítica que ela vem para poder nos ajudar, ela tem que ser bem-vinda e a gente tem que ter maturidade para isso. Esse é o primeiro passo. Você sabe, Lígia, que assim, cada pessoa ela reage de um jeito. Eu sempre percebi, tempos atrás,
que anos atrás aí, eu acho que eu consegui melhorar uns 5 anos para cá, mas que eu reclamava demais, demais, né? Eu ainda reclamo de algumas coisas, é isso que você está falando, eu reclamo de algumas coisas, né, que a gente acaba passando, mas eu reclamava muito. Você sabe que eu orei muito e eu consegui toda vez que eu vinha essa coisa de querer reclamar, eu me calava. Eu não falava. Eu não falava. E em vez de eu reclamar, eu falar, principalmente quando eu estava sozinha, eu entoava os louvores. Entende? Lembra daquela passagem de Silas? E Paulo, que ele foi liberto da prisão através dos louvores? Então foi algo que eu peguei para mim. Então eu me calava, eu queria, só vinha aquela ânsia para poder reclamar, para poder falar, né? Para poder murmurar. Substituiu uma fala por outra que era abençoadora. Isso. Eu acho que é uma forma, entende? Da gente se perceber. Mas aí eu preciso querer isso. Né? Eu realmente preciso querer. Uma outra coisa, Lígia. Então, o primeiro passo é eu identificar que a murmuração é pecado. Então, colocar diante de Deus, Senhor, eu quero mudar, me faz tem consequência, o pecado tem consequências, tá certo? Todo pecado tem consequência e a maledicência também vai ter. Ela sempre tem consequência. Então, a primeira coisa, identificar que é pecado. Eu tenho que saber que é pecado. Pecado. E que eu não consigo enxergar isso em mim. Segundo passo, eu não consigo enxergar as pessoas, outras pessoas conseguem, mas eu não. Então, fazer uma intensidade de avaliação de si próprio e pedir ajuda dos mais próximos. Eu acho que isso é muito válido. Pedir ajuda dos mais próximos. Olha, eu reclamo demais, eu murmuro demais, não é? E tentar substituir essa murmuração por outras coisas. Tentar realmente... Então, 2 técnicas que eu usei foi de ficar calada, tá certo? Em alguns momentos, quando eu não podia louvar, tal, ficar calada, em alguns momentos eu entoava louvores. Porque diz que o louvor cura, e cura mesmo. Cura, né? Então, o louvor, quando você louva, quando você substitui essa murmuração por louvores, é lógico que vem uma retribuição. E vem a cura com isso. É muito... não é fácil. Concorda comigo? Não é tão fácil. Porque, como você falou, é tudo automático, Lígia. Né? Nós temos manias. Temos muitas manias. Eu penso que a mulher tem uma facilidade mesmo para murmurar, né? Parece que é meio... Tanto que a palavra de Deus vai falar da mulher rixosa, que é da mulher que parece uma goteira pingando. Então, assim, eu tenho para mim que as mulheres têm mais facilidade, até por conta da gente ser mais dinâmica. Então, você consegue... Você está limpando a casa, você está reclamando que está vindo o outro sujando. A bagunça que o outro deixou. Então, o nosso olhar, como ele é um olhar um pouco mais global, a gente acaba, na ânsia de corrigir um comportamento, a gente tenta corrigir o comportamento, né, com a reclamação, com a murmuração, com essa... E isso vai trazendo aquela insatisfação. Nossa, arruma a casa e nunca fica pronta, boa. Nossa, tudo que eu faço, ninguém dá valor. Daí começa um excesso de sentimentos ruins. Então, acho que essa fala sua de que substituir, me calar, e substituir por louvor, palavra de gratidão, um aleluia, um glória a Deus, realmente é um exercício que possa trazer o dinamismo para essa mudança, né? Tem um outro aspecto que eu acho interessante também. Por exemplo, a gente tem um escritório, né, e tem uns funcionários. Eu tenho escritório de contabilidade, a gente tem funcionários. E é engraçado a gente ver a personalidade de cada um, porque alguns chegam para a gente para reclamar, só que eles vêm simplesmente reclamar. Não, porque tá uma bagunça, porque o negócio não está funcionando, porque... E outros, eles vêm já com a solução. Entende o que eu estou dizendo? Eles vêm falando o que eles perceberam, e falando, o que você acha de nós fazermos dessa forma? O que você, né? Como você pensa? Será que daria certo? Ou seja, outro exercício que a gente pode também fazer, Lígia, é isso. Porque tem coisas que a gente precisa avançar, não é? Se a gente está vendo que alguma coisa não está funcionando legal, não é que a gente vai ficar disfarçando ou tentando... fingir que não aconteceu. Negar que nada está acontecendo e eu vou louvar. Não, tem coisas que precisam ser resolvidas, tá certo? Então,
Eu percebo e eu entendo que quando a gente vem com essa insatisfação por alguma coisa que não está legal, eu já tenho que pensar numa estratégia, como é que a gente poderia corrigir isso? Então, eu vou falar do que talvez não esteja correto, não esteja legal, mas eu também já trago uma solução para isso, ou peço ajuda de alguma solução. Quantas vezes, no meu ambiente de trabalho também, na igreja, eu já tive irmãs maravilhosos, irmãs maravilhosas, que chegaram com alguma coisa que eles tinham percebido, né? Mas eles também chegaram com uma proposta. O que você pensa disso? O que você acha se a gente fizer assim? Será que não vai ser mais bacana? Porque murmuração por murmuração, é esse o grande problema, né? Quando a murmuração não traz um ponto positivo de querer melhorar, de querer avançar, de querer corrigir, esse é o aspecto ruim. Esse é o aspecto de pecado, realmente, da gente ficar usando isso como uma muleta, né? Para a gente satisfazer o que está faltando no nosso próprio interior e jogar isso em cima de uma outra pessoa. Porque, na verdade, é isso que acontece, né? Entendeu? A gente meio que usa a murmuração para dizer como se fosse um ponto positivo nosso. Eu consigo ver que isso está errado, eu consigo ver que aquilo está errado. Olha, como ninguém percebe que... Então, assim, parece que a gente se coloca num patamar acima para poder reclamar achando que está fazendo algo bom. Quando, na verdade, é simplesmente o reclamar por reclamar, e não reclamar inspirando mudanças, sugerindo melhorias, né? E isso daí é fato. E até pra gente mesmo, né? A gente reclama, ai, tô engordando. Mas aí a gente não faz nada para melhorar. Ah, tô insatisfeita com o meu corpo, tô insatisfeita com o meu salário, mas aí o que eu tô fazendo para melhorar isso? Então, no ambiente de trabalho a gente vê muito isso, né? As pessoas reclamam que ganham pouco, mas elas não se esforçam para mostrar uma qualificação, estudar, fazer algo a mais e se mostrar envolvida para ter o reconhecimento do seu esforço, né? Então, é bem isso que você disse, falta de um objetivo com a reclamação, né? Não é apontar só o que está ruim, mas apontar como melhorar o que está ruim, né? Isso em relação a gente também, né? Com certeza. E aí, a gente percebe que tudo isso, na verdade, quando a gente fala pessoas que murmuram demais, que reclamam demais, simplesmente por murmurar, a gente precisa ter essa compreensão muito grande. Não está fora isso. O problema não é de fora. O problema está dentro de nós. O problema está dentro das pessoas. Quando nós pegamos uma pessoa que reclama demais, que murmura demais, que causa contenda, você pode dar uma pesquisada na vida dessa pessoa, que você vai ver que ela teve já muitos conflitos, ela teve muitas privações, ela teve muitas perdas. Mas isso precisa ser curado. Essas pessoas precisam procurar ajuda, entende? Não pode negar que dentro dela... Elas precisam querer, né? Elas precisam querer. Elas precisam querer. Precisam querer, né? E se não querer, né? Se ela não quiser, o que vai acontecer? Ela vai ter consequências. Sempre vai ter consequências. Sempre vai ter consequências, né? Espiritualmente falando e socialmente falando, porque ninguém suporta ficar perto de pessoas que reclamam demais, né? Teve um estudo que eles fizeram, um estudo americano que eles fizeram em relação à reclamação, foi bem interessante. Eu esqueci o nome, eu até anotei aqui. Eles fizeram um estudo para saber qual que eram as consequências do físico mesmo, da pessoa que reclama demais. E foi muito interessante esses estudos que eles fizeram. Então, eles colocaram pessoas que assim, reclamavam demais, né? Nunca estavam satisfeitos com as situações. O que eles perceberam? Eles perceberam que, na verdade, essas pessoas, elas começaram a sofrer essas consequências, esses sintomas, né? E fisicamente falando, essas pessoas que foram estudadas, elas tiveram problemas no físico dela, como falta de memória, como... qual foi o outro... Foi algum outro aspecto que eu não vou lembrar, mas fisicamente falando.
Como Essas escutei. pessoas, né? Que andavam mais com o negativo, com o lado negativo, de falares e não querer realmente uma solução para isso, elas tinham muitos problemas biológicos, inclusive. Olha como isso afeta. Afeta não só o nosso psicológico, mas afeta o nosso corpo. Traz doenças, né? Somatiza o nosso corpo. Então, para que uma pessoa ela consiga sair disso, ela tem que perceber. Ela tem que se autoanalisar e falar, eu preciso de uma mudança. E para ser sincera com você, Lígia, é assim, a gente percebe que tem pessoas que elas conseguem perceber que muitas vezes elas são excluídas de algumas coisas, porque ninguém suporta, porque às vezes, né, a gente acaba excluindo uma pessoa que sempre está reclamando com tudo, nunca está satisfeito, né, do ambiente de trabalho, de repente tem um trabalho que a gente gostaria de ser feito, mas a gente precisa de pessoas que têm mais facilidade para resolver os conflitos, que consigam ver as soluções, as coisas, a gente vai acabando que excluindo essas pessoas. E o que a gente consegue perceber é que essas pessoas, em certas situações, ela consegue sim perceber que ela é excluída. Mas elas não querem ver o porquê elas são excluídas. Ou porquê elas são distanciadas. Não é? Porque é um amuleto para ela não enfrentar os desafios. É mais um motivo de reclamação. Ninguém fica comigo. E aí vai falar, não vai ser excluída sempre, sempre me exclui, nunca me chamam, não é? Fazem panelinha, tem uma panelinha, eles são só lá no grupinho deles, a gente não tem oportunidade e acaba envenenando até outras pessoas. Envenena, esse que é o grande problema, né? Esse que é o grande problema. Tem um outro aspecto que eu acho interessante também, porque assim, nós nos damos muito bem com pessoas parecidas a nós, tá certo? Uhum. Nós nos sentimos desconfortáveis quando nós estamos perto de pessoas muito diferentes, é um desafio muito grande. Então, o que a gente pode também concluir com isso? Pessoas que falam, que fofocam demais, que está sempre insatisfeita, se comparando e tal, ela também vai montar o grupinho e ela vai também tentar montar aí, né, o bandinho, né, falando desse jeito, mas que também concorda com que ela, como ela é, para ela se sentir melhor naquele ambiente. A panela que tem o mesmo assunto. Mesmo assunto, né? O mesmo jeito também de ver as coisas. Isso também é uma realidade. É uma realidade. Eu tô lembrando aqui, eu tive uma paciente muito, faz tempo já, que era bem parecida com isso, sabe, Lígia? Sabe aquela pessoa que estava insatisfeita com tudo, e ela também se achava, ela também tinha uma baixa autoestima muito grande, com os conflitos muito grandes lá na infância dela, mas assim, o que ela falava para mim, de uma forma que ela conseguia perceber que ela se sentia bem também, justamente com as pessoas que se sentiam igual a ela, se sentirem inferiorizadas, entende? Ou seja, ela procura a zona dela de conforto naquela situação. Ela não quer sair daquela posição. Ela não quer melhora para isso. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? A questão de panelinha tem os dois aspectos. Né? A gente se junta em pessoas totalmente iguais a nós, isso também é perigoso, tá certo? Porque a gente também tem que enfrentar os diferentes, né? E tem um aspecto que a gente está sempre ali, querendo que todo mundo pense igual, por isso que vamos juntar ali naquela panelinha ali para eu sentir mais confortável com os meus erros, sentir mais confortável com o meu jeito, ninguém vai me excluir. Todo mundo me entende. Porque todo aqui nesse grupo entende. Todo mundo me entende. É por aí mesmo, Lígia. Roseli, nós estamos caminhando para o final da live, e eu queria que você, assim, digamos que você só tivesse 5 minutos para dar um conselho. Então, assim, nesses 5 minutos, que conselho você, então, vamos supor que a gente não tivesse tido essa live inteira, que você não tivesse... Então, se a pessoa só ouvisse 5 minutos dessa live, o que você poderia resumir de um conselho pastoral, de um conselho profissional para nós? Eu resumiria assim, Lígia, murmuração, reclamação, elas não nos levam a lugar nenhum. Elas fazem com que a nossa vida fique estagnada. Estagnada. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Entende? De tanta murmuração.
Aquele espaço de tempo que eles iam do Egito até a Terra Prometida ia dar mais ou menos uns 2 meses, que os estudos falam. E eles ficaram 40 anos no deserto, porque murmuraram contra Deus. Uma das primeiras coisas que a gente precisa perceber, que assim, é pecado. É uma ingratidão de tudo que Deus fez. Deus tirou aquele povo da terra do Egito para dar uma terra prometida, né? O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna. Então, é pecado a murmuração. É pecado a rebelião contra Deus. Não é nem contra as pessoas, mas é contra Deus. Então, quando a gente vai murmurar, a gente precisa saber o seguinte, essa murmuração está sendo para construção ou destruição. Porque se for para destruição, eu vou simplesmente dar voltas na minha vida. Eu vou ficar estagnado. Eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou crescer eu não vou trazer construção nenhuma para quem está do meu lado. Então não existe nada de positivo nessa murmuração, nessa reclamação, que não tenha uma solução por trás, que não tenha um propósito muito sincero no nosso coração. Como que a gente vence isso? Né, que a gente falou, como que a gente vence isso? Examinando. Precisamos nos examinar e precisamos ajudar os outros também. Se a gente percebe, é nosso papel também ajudar os nossos maridos, ajudar os nossos filhos em relação a isso. Nós precisamos assumir também essa responsabilidade de ajudar os outros que a gente percebe e também deixar com que as pessoas nos ajudem em relação a isso. Tentar substituir, certo? A nossa murmuração. Tentar substituir, como já foi falado. E saber o seguinte, que a gratidão, ela tem uma colheita. Sempre que nós somos gratos, nós vamos colher. E sempre que nós murmurarmos, nós vamos ter consequência e nós também vamos colher. Isso é lei, é uma lei espiritual que não tem como mudar. Se eu quebrar esse princípio, tá certo? Eu vou ter problemas, gente. Se eu quebrar princípios que está na palavra de Deus, eu vou ter problema. Então, murmuração, reclamação é pecado. Precisamos perceber isso. E todo pecado vai trazer morte. Todo pecado vai trazer consequência. Né? Eu acho que a gente precisa começar, de fato, a nos perceber e julgar menos as outras pessoas. Um fator que também eu colocaria, se a pessoa reclama demais, tentar ajudar e não tentar julgar, mas tentar ajudar. Ajudar. Eu preciso saber o porquê essa pessoa está agindo desse jeito também. Se ela precisa de ajuda, se é uma depressão, se é algum trauma lá de infância, vamos tentar conversar, vamos tentar ajudar para tentar entender o porquê tanta reclamação, o porquê tanta insatisfação, ou se é uma mania, entende? Eu acho que a gente precisa dar um pouco mais de espaço para tentar conhecer um pouquinho mais as pessoas. Porque tanto a pessoa que está do lado sofre, como a pessoa que também que murmura, que reclama demais sofre. As duas partes sofrem. As duas partes vão ter consequências, Lígia. Eu acho que eu resumiria dessa forma. Muito bom, Roseli, conversar com você. Eu acho que a gente está acabando aqui o nosso tempo de live, mas assim, vou ouvir novamente, anotar esses pontos, porque muita coisa do que você falou faz sentido nas nossas vidas e eu não tinha parado para pensar e analisado no meu dia a dia a colheita, que a murmuração estava afetando o coração de Deus. Então, assim, o arrependimento disso, ainda nessa noite, sabe, de colocar realmente diante do Senhor a minha vida, para que o Espírito Santo possa mover no meu coração as áreas em que eu tenho sido murmuradora. Então, assim, conversar com você foi abençoador. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado por dispor o seu tempo para estar aqui com a gente, viu? Foi muito precioso. Deus te abençoe, minha querida. Eu que agradeço. Agradeço demais você, Lídia. Você sabe que você mora no meu coração aqui. Gosto demais de vocês, já estive com vocês, né? Sei como é a igreja, uma bênção, né? E assim, foi muito gostoso, desafiador, né? Desafiador pra gente, mas foi muito bom. Muito obrigada por essa honra, muito obrigada por essa oportunidade de crescimento, inclusive. Tá bom, Lígia? Amém. Deus abençoe vocês. Como diz a palavra, o ferro com ferro se afia, né? Então, assim, foi um tempo de
ouvir, processar, e eu creio que não só as pessoas que estiveram ao vivo agora com a gente, mas as que virem o vídeo depois também no Instagram, vão poder desfrutar desse aprendizado. Que Deus te abençoe profundamente. Você também mora no meu coração. Tchau, gente. Tchau, Lígia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Glória a Deus pela vida da Adriana. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Eu fui muito abençoada, como eu disse para ela. Então, assim, creio que a primeira coisa que eu vou fazer ao encerrar essa live é justamente isso, sabe? Dobrar meu joelho e colocar diante do Senhor, sabe? Essa questão. Para que o Espírito Santo sonde o meu coração, para que o Espírito Santo traga essa revelação para mim. Porque às vezes a gente toma como hábito mesmo o reclamar, o murmurar, e a gente nem percebe que está ofendendo o coração de Deus. Está chateando as pessoas ao redor, está comparando as pessoas ao redor, está trazendo uma coisa ruim da gente, uma insatisfação da gente, transferindo para as pessoas ao nosso redor. Então, que Deus possa nos ajudar a sermos mulheres transformadas, tirar a murmuração dos nossos lábios, tirar a comparação, porque todos nós fomos criados individualmente, diferentemente pelo nosso Deus, para que a gente possa ser diferente. Então, não precisa se comparar. E que a insatisfação que a gente permita no nosso coração seja apenas e tão somente a insatisfação que nos impulsione a mudança. Eu agradeço a Deus porque nos permitiu mais essa oportunidade de estar junto. Eu fiquei muito feliz de estar junto com vocês. Um beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor.